Polêmica sobre J.A., o ex-cantor gospel. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós vamos fazer esse vídeo aqui, nesse ínterim que estamos fazendo alguns gráficos proféticos sobre os últimos tempos. Como o gráfico é mais operacional e houve essa situação aí, as pessoas estão comentando e alguns seguidores deram um parecer para a gente fazer uma ponderação sobre esse assunto. Vamos lá. Você já deixa o seu like, ativa o sino, compartilha e se inscreve, não é? Então, só fazendo uma recapitulação, J.A. era um jovem, uma criança superdotada sobre a questão de música, uma voz linda, revelado num desses programas aí do Raul Gil. Mas quando ele cresceu, ele se tornou um gay, não é? De origem cristã, toda a família, e cada vez mais ele foi se parecendo uma mulher. Hoje ele é uma figura de uma mulher. E a polêmica que já vem há alguns anos e veio à tona agora foi porque me parece que ele pegou um Uber e esse Uber quis evangelizar o J.A. e aí houve processo, houve uma indignação do J.A. A pergunta que fica é a seguinte: o que é que os evangélicos têm a ver com a vida dessa pessoa que já foi evangelizada? Veja em que parte da palavra você encontra no Antigo e no Novo Testamento onde uma pessoa é reevangelizada. O J.A. já conhece a palavra. Vamos ver em que contexto esse Uber quis evangelizar o J.A. Às vezes a pessoa vê uma pessoa de notoriedade e ela não quer pregar o evangelho porque Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho. É porque aquela pessoa tem alguma notoriedade, porque aquela pessoa é conhecida na mídia, é influente mediaticamente. Então vem esse superego de querer dizer eu evangelizei A e B. Porque nos dias de hoje, para se evangelizar na rua tem que ser tudo filmado, tudo gravado, tudo registrado e tudo postado, não é? Vai lá saber a intenção desse Uber que quis evangelizar alguém que já foi evangelizado. O J.A. já foi evangelizado e tudo que ele vier fazer de bem ou mal, ele vai ter a retribuição, porque esse é o princípio da palavra, plantou, colheu. Agora, essa nata evangélica, em que a gente vê que se a pessoa está dentro do evangelho, servindo como crente e escorrega, tem quem aponte o dedo. Se a pessoa sai do evangelho, vai para o mundo para não ser criticada, tem quem aponte o dedo. Não foi a mesma coisa que aconteceu com a Priscila Alcântara, que cresceu como cantora gospel, foi revelada e cantou algumas canções. Depois ela quis sair do meio gospel e cantar músicas seculares. Os evangélicos continuam metendo pau, continuam criticando. Até quando nós vamos viver nessa bolha, nessa infantilidade, irmãos? Como é difícil você ver pessoas no meio da rua, no meio da noite, evangelizando um gay, pregando a palavra. Na certa, quer esperar que essas pessoas entrem na igreja, que isso não vai acontecer. Que a igreja do evangeliquez de hoje não está preparada. Há 20 anos atrás, eu e minha esposa colocamos dentro de um carro pequeno 5 drag queens e levamos para dentro da igreja onde congregamos para ouvir o evangelho e eles aceitaram. Só que chegou lá, as pessoas ficaram escandalizadas. Teve gente que me procurou e disse: tira essas pessoas daqui que eu estou com dor de cabeça. Para que você trouxe? Elas estavam todas montadas de mini saia, salto alto. E aí? A igreja está preparada para isso? Então, nós estamos vivendo um tempo em que o farisaísmo está muito grande. Jesus condenou isso. Jesus disse: vocês engolem um camelo e com um mosquito. Jesus estava falando sobre coerência, irmãos. Por que vocês querem pregar para as pessoas que já foram pregadas? Que já foram evangelizadas, melhor dizendo. Por que pregar o evangelho para J.A. se ele já conhece o evangelho? E por que continuar criticando? Se ele já está no mundo, ele assumiu aquilo ali. Essa pessoa já conhece o evangelho. Em que momento no Novo Testamento você viu os apóstolos reevangelizando pessoas? Não, prega o evangelho. O resto quem faz é o Espírito Santo. O J.A. tem uma família inteira cristã que está orando por ele e a semente está lançada. No mundo espiritual existe muito para acontecer. Ele conhece a palavra. Agora fica um monte de crente legalista, fazendo sua análise sentado, um bocado de youtuber aí, fazendo sua análise sentada, não é?
essa fofocaiada, esse evangeliquez que é um desevangelho, não é? Vai evangelizar quem não conhece a palavra, que nunca ouviu falar de Jesus, que está assim, de pessoas, ou que ouviu falar de maneira distorcida. Então, hoje, a mídia, ela é inimiga da verdade, porque os próprios evangélicos, eles estão se perdendo no seu alvo de pregar o evangelho. Eles estão mais com o objetivo de condenar quem está praticando o pecado e quem está no meio midiático, do que pregar o evangelho essencial a toda criatura. Então eu e você somos chamados para viver um evangelho simples, um evangelho verdadeiro, o evangelho de Atos 10:34, pois para com Deus não há acepção de pessoas. O que é que essa pessoa precisa agora, o JA? Não é? Um acolhimento, uma conversa amiga, alguém que traduza Jesus Cristo. Mas quem está com o dedo acusando, seja lá o que for, está mais parecido com Satanás, seja crente ou não. Porque Satanás, a palavra Satanás significa acusador. E na Bíblia que eu conheço, no livro de João, na epístola de João, diz que Jesus, esse sim, é advogado de defesa. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu não estou aqui, não está aqui em jogo esse vídeo, não é para dizer se a prática homossexual é pecado ou não. Nós estamos falando aqui sobre um espírito de escândalo que está pairando sobre o meio evangélico, onde as pessoas têm o prazer de fomentar, de chutar a cara de quem está caído no chão, né? Então essa pessoa tem sido alvo de muitas críticas, quando ele não deve nada para ninguém. Ele está afastado, não é? Até o que nós sabemos, está afastado, praticando essa vida aí, nessa condição homossexual. Por que criticá-lo? Se ele estivesse dentro da igreja, dessa maneira, querendo usar a voz dele e permanecendo dentro da igreja, não é? Com essa opção que ele teve, talvez fosse passivo de ser chamado, ser orientado. Mas ele assumiu e ele foi para o mundo. Por que focar nele? Quando a Priscila Alcântara estava fazendo essa transição, ela sempre teve uma voz muito linda, e quando ela tinha criado o ASO, que era um projeto de unidade, e que rodou o Brasil com shows muito interessantes, com teatro e tudo, e muitas pessoas criticavam, achando ela muito arrojada, porque ela cantou uma parte de uma canção que não era evangélica, e começaram muitas críticas. Cada tatuagem de Priscila Alcântara era uma polêmica na rede social. Ela resolveu sair desse meio e assumir-se como uma cantora secular. Continua sendo criticada do mesmo jeito. Agora eu pergunto a você, esse é o papel do cristão? Esse é o papel do verdadeiro crente que prega o evangelho? Perseguir quem um dia foi crente e agora não é? De forma alguma. Tão somente nós encontramos ali em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo comentando: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Só isso. O comentário do apóstolo Paulo foi esse: Demas me abandonou, preferiu o mundo. Mas o apóstolo Paulo faz uma comissão mandando evangelizar ele? Não. Então, quem já conhece o evangelho, amém, irmãos? Vida que segue. E quem está no pecado vai pagar